Vamos tratar agora da epistemologia, um tópico do capítulo 2 do livro Questões Últimas, do Vincent Chan. A metafísica bíblica implica necessariamente na epistemologia bíblica. O argumento é que Deus controla e providencia todas as coisas. Os pensamentos são alguma coisa. Logo, Deus providencia e controla os pensamentos. Ou por via da negação, podemos dizer que nenhuma coisa é independente de Deus, e as operações mentais e o conhecimento são uma coisa. Logo, nenhuma atividade mental, nenhum conhecimento é independente de Deus. Desde que uma pessoa já aceitou a metafísica bíblica, a epistemologia se segue necessariamente. Tudo é providenciado por Deus, então a própria vida humana e todas as operações mentais são providência de Deus. Não há nenhuma possibilidade do homem operar sem a providência divina, sem ele, sem Deus, nada pode existir, nada pode ocorrer. Negar isso é negar a soberania de Deus. Assim como Deus é aquele que faz viver e faz morrer, é Ele quem dá conhecimento e dá ignorância, ou que nega o conhecimento da verdade. A providência de Deus é independente, Ele não necessita de auxílio, mas tem poder para providenciar o que Ele quer. Portanto, quando Deus providencia um pensamento em algum homem, Ele não necessita de auxílio. Ele concede e transmite o conhecimento à mente humana diretamente. Todas as outras teorias epistemológicas são antibíblicas e falham miseravelmente. Um exemplo popular é o empirismo, que defende a confiabilidade da sensação e, em alguns casos mais extremos, defende que o conhecimento vem apenas da sensação. Contudo, não confiamos na sensação, mas na infalibilidade e inerrância da Bíblia. Por isso, rejeitamos o empirismo. Empiristas devem explicar como sensações físicas levam conhecimento à mente incorpórea, ou, como alguns podem acreditar, como sensações podem levar informação ao cérebro físico. Poderiam montar um silogismo válido e sólido? Não, nenhuma inferência a partir da sensação pode alcançar a validade formal. A metafísica e a epistemologia bíblica resolve esse problema. Na metafísica, Deus providencia o movimento físico em correspondência com a mente. Na epistemologia, Deus causa o conhecimento na mente na ocasião das sensações físicas, mas independente delas. As sensações estimulam a intuição intelectual na ocasião em que a mente obtém conhecimento diretamente do Logos divino. Na epistemologia cristã, o conhecimento não vem de fora do mundo físico, como no caso das sensações, mas vem de dentro do Logos, o mestre interior, como diria Agostinho. Algum conhecimento humano é inato, é parte da imagem de Deus no homem. Outra parte é transmitido diretamente à mente pelo Logos divino. A verdade é proposicional. Apenas proposições podem ser verdadeiras ou falsas. Assim, se alguém pensa em uma verdade, pensa em uma proposição verdadeira. Uma proposição é o sentido de uma expressão declarativa. E a comunicação entre homens é a transmissão de proposições entre mentes. O empirismo torna isso impossível, pois a sensação física não pode causar proposições imateriais. Mas Deus pode providenciar a comunicação na ocasião das sensações. A sensação em si não provê nenhum conhecimento. O homem depende da providência de Deus. Os empiristas estão tão afundados no erro que não percebem que, se dependessem do empirismo para conhecer alguma coisa, então não conheceriam nada. Se o homem nascesse uma tábula rasa, um papel em branco, e dependesse do empirismo para conhecer alguma coisa, então ele continuaria uma tábula rasa. O empirismo, como toda epistemologia não cristã,
implica ceticismo autocontraditório, um absurdo autorreferencial. Alguns empiristas desafiam a epistemologia bíblica e a fé cristã, dizendo que é necessário, abre aspas, ler a Bíblia, fecha aspas. Pressupõem que ao ler a Bíblia, as sensações produzam o conhecimento. É uma petição de princípio. Ao ler a Bíblia, Deus transmite conhecimento à mente. Resumindo, Deus age diretamente sobre a mente e transmite informação diretamente a ela nas ocasiões em que se experimenta sensações físicas, mas transmite esse conhecimento independente das próprias sensações. Até mesmo ao ler a Escritura, o homem depende de Cristo, o Logos divino, tanto para existir quanto para obter conhecimento. A epistemologia bíblica é coerente. O objeto do conhecimento é a verdade. Verdade é o que Deus assim pensa ser. A verdade é proposicional. Proposições e não conceitos podem ser verdadeiras. Toda verdade é, em última instância, verdade de Deus. E a mente humana é um instrumento divinamente dotado para reconhecê-la. O cristianismo é verdadeiro e exclusivo, um sistema logicamente coerente, detentor de todas as proposições, as quais compreendem uma unidade abrangente. Só pode haver um único sistema de verdade completo e, se o sistema verdadeiro é completo, todo sistema falso deve conter contradições. Por isso, o critério da consistência lógica é suficiente para excluir todas as teorias falsas. No universo em que o Logos é a fonte e o esteio da existência criada, a lógica é a forma da realidade. A lógica é insubstituível. As leis da inferência válida são universais. Elas são elementos da Imago Dei. Na Escritura, Deus é o Deus da verdade. O cristianismo bíblico honra o Logos como a fonte de todo significado. E as leis do pensamento são uma dádiva divina. São a imagem de Deus no homem. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. E como rei, domina sobre tudo que existe, inclusive sobre as mentes humanas. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Seja, porém, o vosso falar, o vosso argumento ou o vosso logos, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Deus é o Deus da verdade. Para encerrar esse áudio, vou ler uma seleção do livro A Busca da Verdade, de Nicholas Malebranche, retirado de um apêndice do livro The Biblical Doctrine of Man, de Gordon Clark. O espírito do homem é, por sua natureza, localizado entre seu Criador e as criaturas corporais. Mesmo com a grande elevação pela qual está acima de todas as coisas materiais, não está impedido de se unir a elas. Assim, a distância infinita entre o ser soberano e o espírito humano não impede que este se una imediatamente e mais intimamente àquele. Esta última união eleva-se acima de todas as coisas. Por essa união, ele recebe sua vida, sua luz e toda a sua felicidade. Visto que a natureza de Deus regula a natureza de todas as coisas, é mais a natureza da alma está unida a Deus através do conhecimento da verdade e por amor à bondade, do que se unir ao corpo, porque é certo que Deus criou nossos espíritos para conhecê-lo e amá-lo, em vez de impor uma forma ao corpo. O pecado do primeiro homem enfraqueceu tanto a união de nosso espírito com Deus que essa união parece imaginária para aqueles que seguem cegamente os julgamentos dos sentidos e as urgências da paixão. Pelo contrário, o primeiro pecado fortaleceu tanto a união de nossa alma com o nosso corpo que parece-nos que estas duas partes de nós mesmos não passam de uma única substância. Ou melhor, nos sujeitou tanto aos nossos sentidos e emoções que somos levados a acreditar que nosso corpo é a principal das duas partes das quais somos compostos. A alma, embora unida estritamente ao corpo, não deixa de se unir a Deus.
E no exato momento em que recebe de seu corpo os sentidos vívidos e confusos que nele inspiram suas paixões, recebe também da verdade eterna que preside o espírito o conhecimento de seu dever e de suas deficiências. Quando o corpo a engana, Deus a esclarece. Um homem que julga tudo por seus sentidos, que sempre segue os movimentos de suas paixões, que percebe apenas o que sente, está no estado mais miserável de espírito em que poderia estar. Mas quando um homem julga as coisas apenas pelas ideias puras do espírito e evita cuidadosamente o barulho confuso das criaturas, e ao tomar aposento em si mesmo, ele ouve seu soberano Criador com seus sentidos e paixões em silêncio, é impossível para ele cair em erro. Mas quando o espírito se afasta de Deus e sai, quando ele interroga apenas o seu corpo em busca da verdade, quando ouve apenas seus sentidos, sua imaginação e suas paixões, é impossível escapar do engano. O corpo enche o espírito com um número tão grande de sensações que se torna incapaz de conhecer as verdades menos ocultas. É somente pela atenção do espírito que qualquer verdade é descoberta e qualquer conhecimento é adquirido, porque de fato a atenção do espírito nada mais é do que seu retorno e conversão a Deus, que é nosso único mestre, como diz Santo Agostinho.